Olá, meu nome é Fabiana, trabalho com manutenção em máquinas de costura. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância de você usar bobinas e agulhas originais para a sua máquina. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber nossas notificações. Para cada tipo de máquina, existe um tipo de agulha com encaixe certo, tá? Por exemplo, se você tem uma máquina Janome, uma máquina Bernina, Brother, uma Elna, geralmente usa-se a agulha na marca Orange, Organ ou da própria marca da máquina. Por exemplo, a Janome tem agulha original Janome. Tá? Se for uma Singer, uma Vigorelli, uma Elgin, usa-se a agulha da marca Singer, porque o encaixe dá certinho para esse tipo de máquina. Tá? Por que a diferença? A diferença está no encaixe. A marca Organ, Orange ou original da Janome, elas têm um encaixe arredondado, tá? Onde vai até o final do encaixe da máquina. Agora, da máquina Singer, ela tem uma entrada, ela tem duas cavinhas, na verdade. Quando você coloca, ela vai também até o final. Se você usar agulha da marca Singer numa Janome, por exemplo, ela não vai até o final. Ela vai ficar praticamente sobrando pelo fato dessas duas cavinhas que tem na agulha. O que vai acontecer com sua máquina? Ela vai fazer alguns barulhos, vai quebrar facilmente, onde vai deixar rebarba na chapa da agulha. Eu trouxe aqui para vocês verem mais ou menos como vai ficar a sua máquina com rebarba. Nessa chapa da agulha, ela já está com rebarba porque foi usada apenas uma única vez a agulha Singer na Janome, então ela quebrou, então criou uma rebarbinha. Quando cria-se essa rebarbinha, o que acontece? A linha começa a arrebentar, começa a criar uma argolinha na sua costura na parte do lado do avesso. Então o ponto fica totalmente desregulado. Não que ela não vai costurar, ela vai costurar, mas com esses probleminhas, com o ponto totalmente desregulado. Agora, se você realmente quer cuidar um pouco mais de sua máquina, ter uma durabilidade maior, com a chapa da agulha, com o barulho, lubrificação, questão de manutenção, questão de regulagem de pontos, o importante é você usar a original, tá? Usa com encaixe que dá certo, vale a pena você investir e usar a qual dá o encaixe certo, ok? Vamos falar um pouco agora sobre numerações de agulha, tá? Às vezes a gente fica um pouco indecisa em escolher um tipo de agulha para cada tipo de tecido, tá? Por exemplo, nós não vamos usar uma agulha mais grossa num tecido fino. Pode deixar um buraquinho maior, pode desfiar o tecido, não deixando o trabalho limpo e bonito, tá? Então, por exemplo, para tecidos finos, qual agulha usar? De 9 a 11 é uma agulha excelente para usar em tecidos finos. Uma seda, um cetim, uma organza. O ideal realmente é usar de 9 a 11, tá? A número de 14 a 16 é um pouquinho mais grossa. Nós podemos usar um tricoline, uma sarja bem fininha. Para quem faz trabalho de patchwork, pode usar uma manta, tá? Então, de 14 a 16, você escolhe conforme o seu tipo de trabalho. Se for realmente só o tricoline, usa o número 14. De 16 a 18 ou até a 21, você pode usar para tecidos mais grossinho, tipo uma lona, uma lonita, tá? Um couro grosso, né? Aquele couro cru. Então usa-se agulha grossa, que é uma agulha mais firme, ela vai furar, não vai desfiar, vai deixar o seu trabalho bonito e limpo, ok? Você sabia que a agulha tem um tempo útil de vida? Não sabia, né? Pois tem sim. São 12 horas de uso da agulha. Como saber isso? Automaticamente, a agulha, depois de 12 horas de uso, ela vai quebrar a pontinha, tá?
de repente a gente nem percebe que quebrou a pontinha. Nós vamos perceber no barulho. Ela vai forçar para furar o tecido, onde vai fazer o barulho. Tem pessoas que deixam assim, por exemplo, 1 ano a mesma agulha, usa-se todos os dias. Realmente essa agulha não tem mais ponta. Se for um tecido fino, então ela vai desfiar totalmente o tecido. Então é interessante você trocar sempre, verificar se a ponta está bem afiadinha, se está bonitinha, para você não ter problema no seu trabalho de deixar desfiado ou aquele barulho que incomoda um pouco na hora de costurar, tá? Existe também a agulha cega. O que seria a agulha cega? Essa falta da ponta, tá? A agulha fica totalmente cega, onde realmente vai desfiar o tecido, tá? Eu friso bem essa parte porque às vezes a pessoa leva a máquina para manutenção, a máquina é só trocar a agulha, tá? O barulho tá ali incomodando. Claro, a gente vai abrir a máquina, vamos fazer uma limpeza, vamos lubrificar, mas às vezes está só ali na agulha, certo? E também com essa agulha cega, com essa falta de ponta, começa a pular o ponto. De repente você regula a máquina desregula, regula a máquina, desregula. O que está acontecendo? Está sem ponta a agulha, tá? Então desregula totalmente. Faz barulho, tá? Por forçar entrar no tecido, desregula ponto, tá? E deixa o trabalho bem feio. E o barulho que incomoda muito. Agora vamos abordar um assunto bem importante também, que seriam bobinas. Qual bobina usar para cada tipo de máquina, para cada tipo de marcas de máquina, tá? Por exemplo, a marca Janome, Brother, Bernina, Elna, elas usam a bobina alta de plástico resistente, tá? São bobinas de abas bem retinhas, bobinas que dão o melhor encaixe. Agora a Singer, existem vários modelos de máquinas Singer, tá? Então tem bobinas altas, bobinas baixas, bobinas altas de metal, bobinas baixas de metal. Então, para cada tipo de máquina, você precisa realmente saber qual modelo você vai usar, qual modelo foi projetada para a sua máquina. Essas marcas que eu te falei, Janome, Bernina, Brother, elas foram projetadas para usar esse tipo de bobina, que seria essas de plástico alta, que é uma bobina leve, uma bobina que não faz barulho na hora de costurar, deixando o ponto bem bonito, um ponto bem alinhado, tá? Como eu vou saber se minha bobina está certa ou não? Se for original Janome, as bobinas são altas e elas vêm com J, bem pequenininho no meio da bobina. Não tem como errar. Se você tiver outra máquina e usa outro tipo de bobina, você vai pegar a sua original, vai ver que é um acrílico, um plástico forte, resistente, e vai ver um J, tá? No meio da bobina. Agora, por exemplo, eu peguei qualquer bobina alta e vou usar na minha Janome, na minha Brother. Não seria legal. Por que não seria legal? Aqui está uma caixa de bobina da marca Janome, tá? Quando eu coloco essa bobina, ela não fica muito bem alinhada, tá? Na hora de costurar, o que acontece? Ela vai fazendo ondulações, onde a costura vai ficando um pouco torta, não fica uma costura alinhada. E na hora de costurar, que ela tem que girar, ela vai ficar fazendo um barulho, tá? Que esse barulho acaba incomodando para quem não gosta de máquina barulhenta, ok? Quando eu estou com a bobina original da Janome, a hora que eu coloco, estou costurando, olha só, ela gira perfeitamente, trabalha no mesmo sentido, sem formar ondulações, tá? E o ponto fica muito bonito, bem alinhado, certo? Essa é a diferença de você usar uma bobina original. Existem vários tipos de bobina para as marcas tipo Vigorelli, Singer, Eugene.
você realmente precisa saber se é alta ou se é baixa, se é metal alta ou metal baixa, tá? Essa caixa de bobina é para máquina de Singer, que chamamos de caixa de bobina polo, tá? Geralmente essas caixas de bobina polo usa-se a bobina baixa, tá? É um encaixe perfeito e a hora de costurar ela vai trabalhar perfeitamente também, sem fazer ondulações e deixando o ponto bem bonito. Existem esse tipo de caixa de bobina que é para máquina mecânica, tá? Que usa também bobina alta. O encaixe fica perfeito, sem sobrar e sem faltar, que isso é muito importante, tá? Ela vai trabalhar também perfeitamente. Se porventura você não tem a bobina, perdi a bobina, tem uma bobina baixa, tá? Quando eu colocar a bobina baixa numa caixa da mecânica que é alta, aqui existe uma cava onde a agulha vai entrar para pescar o ponto, para pescar a linha, tá? E se a caixa da bobina é alta, com a bobina baixa, o que acontece? A cava vai ficar com a bobina bem no meio. Na hora que você estiver costurando, a agulha pode bater nessa aba da bobina e vai quebrar, tá? Onde vai criar uma rebarba e vai gerar todo tipo de problema na sua máquina. Vai quebrar a bobina, vai quebrar a agulha, vai começar a formar a rebarba na chapa da agulha, onde vai ter que ir para manutenção e a gente faz todo o nosso trabalho na manutenção, ok? Na hora de você comprar suas bobinas, vamos ficar bem atentas na seguinte forma, tá? Qual escolher, tá? Se a bobina for alta, vamos escolher a bobina original realmente. Se a bobina for baixa, de acordo com sua máquina, a bobina baixa, com plástico resistente, com plástico que não vai danificar futuramente. Tá? Existem bobinas de plástico bem resistentes, que a durabilidade dela é incrível. Eu tenho uma bobina aqui que eu vou mostrar para vocês, que nós usamos já faz 8 anos, que essa bobina está em uso. É uma bobina original da Janone. Ela não alterou em nada, tamanho, cor, em nada. 8 anos em uso, tá? Porque é um plástico bem resistente, um plástico que não danifica rápido. Se é um plástico que danifica rápido, o que acontece? Ela vai gastar, ela vai ficar com curvatura, ela vai ficar com rebarba. Então eu vou mostrar para vocês como uma bobina fica danificada. A bobina plástica, tá? Ela danifica da seguinte forma: ela começa a ficar esbranquiçada, feia, facilmente pega sujeira, um óleo, uma poeira, tá? Olha só como está essa bobina. Com 3 meses de uso, é uma bobina plástica. Então, 3 meses de uso. A primeira que eu mostrei para vocês, 8 anos em uso. A bobina plástica, ela quebra facilmente, tá? Você encheu a bobina, de repente está costurando, olha o que acontece na caixa de bobina. Quebra. E aí onde desregula o ponto também. Existem caixas de bobina que vêm para facilitar, né? Bobinas coloridas, bobinas bonitas, são altas, mas elas são plásticas, um plástico um pouco mais inferior. Você pode usar se sua caixa de bobina for alta? Pode, claro que pode. Mas no momento que ela começar a ficar esbranquiçada, diminuir o tamanho, porque conforme o plástico ele vai trabalhando na caixa de bobina, o que acontece? Ele vai ficando gasto, né? A bobina vai gastando e vai criando rebarba, vai ficando feia, vai quebrando. Então, ela começou a alterar a cor, pode mudar, tá? Pode partir para outra bobina. Então é isso.
ficamos bem atentos na hora de escolher a nossa bobina. E se sua máquina foi projetada para usar bobina de metal, usa apenas de metal. Se for plástica ou acrílica, usa apenas plástica e acrílica. Um item muito importante também é como colocar a bobina na caixa de bobina. Tá? Geralmente é colocado na caixa de bobina e ela trabalha sentido anti-horário. Tá? Todas as máquinas é sentido anti-horário. Por quê? Quando passa na tensão, que é o que temos aqui dentro, a linha fica bem esticadinha e fica um trabalho bonito do lado do avesso. Às vezes, estamos com muita pressa para encher bobina, acabamos dando nó na linha. E na hora de costurar, você não percebe que a linha está acabando, já tem uma outra embaixo com nó. O que acontece? Esse nó, tá? Ele entra na tensão da linha, tá? Na tensão da caixa da bobina. Ali ele pode ficar enroscado, olha. E a máquina está trabalhando, tá? Ela vai forçar puxar a linha, onde vai embolar toda embaixo. Ali pode desregular a lançadeira, pode entrar algum pelo na tensão da caixa da bobina, pode também desregular totalmente o ponto. Então, toda vez que forem encher bobina, tira toda a linha, ou se tiver um pouquinho de linha embaixo, não faça nó. Enche a bobina sem fazer nó em outra linha, porque isso também pode acarretar muitos probleminhas na máquina, ok? Como eu falei para vocês, para quem tem máquina eletrônica, sentido anti-horário. Para quem tem máquina mecânica, que usa sempre essa caixa de bobina, também sentido anti-horário, tá? Bobina cheia, você coloca sentido anti-horário, para a linha ter uma tensão boa, tá? Ó. E vai trabalhar perfeitamente, sem desregular o ponto. Então esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto. E se você tiver uma outra dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo.